de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. E nós estamos refletindo a respeito do tabernáculo de Moisés. E estamos nesse dia estudando sobre a roupa do sumo sacerdote. Já vimos o ofício dos sacerdotes e o ofício também do sumo sacerdote, né? Ele que é uma pré-figura de Jesus. E hoje nós vamos continuar. Ontem nós falamos a respeito da mitra do sumo sacerdote e o significado de tudo o que ela continha. E hoje nós vamos então continuar aprendendo a respeito disso, né? Algo muito importante, porque as roupas do sumo sacerdote serviam para revelar ao povo o peso, a glória, a beleza e o esplendor de Deus e também a sua santidade, como nós vimos ontem. Eram também elementos didáticos, né? Como todo o tabernáculo, era um elemento didático apontando então para Jesus e toda a sua obra e todo o seu ministério. Então foi através desses elementos que seriam então explicados, demonstrado ao povo através dessas roupas, os atributos de Deus e também o ministério do seu filho Jesus. Ou seja, o simbolismo por trás de cada peça da roupa demonstrava quem era Deus, e as roupas também eram memoriais para os sacerdotes, pois servia para ensinar os preceitos mais sublimes, moldando através disso os pensamentos e as ações, né, de Arão, dos sacerdotes e de todo o povo. Essas roupas serviam para lembrar perante quem eles estavam. Então, quando eles estavam diante dele, do sumo sacerdote, o pensamento deles deveria ser: saiba perante quem tu estás. Hoje, nós vamos refletir então sobre outras peças da roupa, que vamos falar sobre essas outras peças da roupa. E vamos então fazer a leitura lá em Êxodo, capítulo 28, de 15 a 30. Êxodo 28, de 15 a 30. Então diz assim a palavra de Deus. Ontem nós falamos a respeito então da mitra, hoje vamos falar sobre o peitoral. Faça também o peitoral do juízo, será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o também de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. Seja quadrado e seja duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engastes de pedras com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamantes. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspis. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras serão conforme o nome dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes com cordas de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro
e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas argolas nas extremidades do peitoral. Prenda 2 pontas das correntes nos 2 engaços e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto à estola sacerdotal. Então, aqui nós temos aquilo que Deus disse para Moisés, como deveria ser esta roupa, ou esta parte da roupa que é o peitoral. Então, vamos ver o que significa, então, esse peitoral. O peitoral era uma couraça ou um colete, né? Que significava erro de juízo, ou seja, eles não poderiam julgar o povo errado, não poderiam ser injustos com o povo que carregavam no peito. Lembrava a eles de não serem injustos com as pessoas no julgamento, porque da mesma medida que eles julgavam, eles seriam julgados. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia nos diz que Deus é o nosso juiz. Então, vamos ver os detalhes que haviam neste peitoral. Então, havia pedras da memória nos ombros. Eram 2 pedras de ônix. As pedras, então, no ombro, eram um memorial. Significava a responsabilidade do sacerdote em cuidar do povo de Israel. Eram 2 pedras no ombro, uma em cada ombro das tribos. Das tribos, né? 6 nomes das tribos em cada uma das pedras. Então, ficaria 6 deste lado e 6 desse lado das tribos de Israel. E essas pedras, então, simbolizavam o sustento e o suporte que o sacerdote deveria dar ao povo. Lá em Colossenses, capítulo 3, 12, 13, nós temos assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Os sacerdotes, então, por essas 2 pedras como memorial, tendo 6 tribos aqui e 6 tribos aqui, seriam responsáveis por carregar Israel nos ombros. Assim como Cristo suportou nos ombros a cruz, em nosso favor e de toda a humanidade. As pedras no peitoral do sumo sacerdote significavam que, além de julgar o povo, eles deveriam julgar com amor. Por isso, no peitoral havia 12 pedras com os nomes dos filhos de Israel, das tribos de Israel, né? Não só no peitoral como juiz, né? Mas também no coração, com amor, ou deveriam ser julgados, né, com amor, e deveriam ser protegidos por amor. Outra peça que nós temos é a túnica. A túnica significava o perdão por assassinato. A túnica, então, cobria maior parte do corpo do sacerdote, era que ia por baixo do peitoral. O que isso quer dizer? A morte não é só quando se matava fisicamente, mas também quando odiavam, falavam mal do próximo, ofendiam ou levantavam falso testemunho, espalhando mentiras. Tudo isso era assassinato perante o Senhor. Quando nós lemos 1 João 3,15, diz ali: todo aquele que odeia seu irmão é um homicida ou um assassino, depende da tradução. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele.
Então, a túnica fazia com que o sacerdote lembrasse sempre de não matar ninguém, seja fisicamente ou seja espiritualmente. Não podíamos esquecer também que nesta parte também havia o Urim e o Tumim, que eram duas pedras que também foram colocadas numa espécie de bolso no peitoral do sacerdote. Urim era uma pedra que significava luzes e Tumim era uma pedra que significava perfeição. Tinham então a função de revelar a perfeita vontade de Deus, o seu juízo e o seu conhecimento, quer dizer, o conhecimento da vontade de Deus. Nisso, nós podemos entender que Cristo é representado pelo Urim e Tumim. Cristo é Urim e Tumim, a revelação perfeita de Deus, cheio de sua graça e verdade. A vontade de Deus revelada por meio do seu Filho. Por isso Jesus falava: quem conhece o Filho, conhece também o Pai. Então são tantas coisas maravilhosas que nós podemos aprender e entender neste tabernáculo de Moisés. Eu espero que esteja abençoando você, como tem abençoado a minha vida em conhecer mais a Deus, o ministério do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e até amanhã, e nós vamos conhecer mais outras partes e o significado, então, das vestes do sumo sacerdote. Deus te abençoe e até amanhã.